trabalho aqui com suporte de vendas e ao consumidor da Prife, alguns já me conhecem. Vou auxiliar aqui hoje no treinamento do escritório virtual que a Prife utiliza, tá? Vou mostrar aba por aba, vou mostrar o jeito que para mim é mais cômodo e mais fácil de utilizar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da explicação, fiquem à vontade, mandem mensagens. Vou estar sempre à disposição caso vocês tenham dúvidas. Beleza? A gente vai usar uma conta, esse treinamento vai ficar gravado. A gente vai utilizar uma conta É o demo nome de da doutora que eu demonstração. esqueci? Nossa. Essa conta de demonstração, ela não tem validade, ela é apenas uma conta com algumas funções iguais às de vocês, mas para treinamento ela funciona perfeitamente bem. Então eu vou começar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pelo chat. Eu até pedi ajuda para Carol. Bom, quando vocês vão entrar no escritório virtual de vocês, essa daqui é a primeira aba que aparece. Então, aqui vocês vão colocar o nome de usuário de vocês, a senha que vocês utilizam e um código de verificação. Então, aqui no caso, a gente vai usar essa conta que é a conta demo pra gente. E aqui vocês colocam sempre o número de verificação. Caso vocês errem a senha, como eu acabei de fazer agora, eu preciso que vocês tomem cuidado para que a conta não fique bloqueada. Caso a conta fique bloqueada, eu preciso que vocês entrem em contato com o suporte, tanto por e-mail. Ah, pera aí, que aparentemente eu não compartilhei a tela. Um minuto. Conseguem ver minha tela? Fernando, vê se dá para ver minha tela aí. Bom, essa aqui é a tela inicial que vocês vão ter ao logar no site da Prife. Então, como essa reunião vai ficar gravada, eu vou mostrar o passo a passo para que vocês não tenham dificuldades depois. Aqui vocês vão colocar o nome de usuário de vocês, a senha e o código verificador, que são sempre esses 4 dígitos que estão aqui à direita. Só peço que vocês tomem cuidado ao logarem aqui e errarem a senha. A conta ela é bloqueada após 3 vezes que a senha foi colocada errada. Então, peço que na segunda vez que vocês já notarem que a conta não está abrindo, podem clicar aqui no esquecer a senha. Vocês mesmos vão conseguir redefinir. Mas no caso da conta ficar bloqueada, peço que vocês entrem em contato com o suporte, que a gente auxilia vocês. Então aqui eu vou logar na conta demo, colocar a senha, colocar a verificação. Peraí, Fernando, seu computador ele não tá indo. A conta demo ela não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Deixa só eu fazer um negócio aqui, peraí. Como é que eu. Cancelar o compartilhamento? É, Interromper. só pra fazer um negócio aqui rapidinho. O meu não mostra assim. Hum? O meu não mostra assim das pessoas. Não, mas não é por isso que não tá indo. Ué, o arroba mudou? Outro teclado. Esse computador chique. Sabe você mexer nesse computador chique? Vamos lá, pessoal. Tivemos uma pequena falha técnica aqui, já conseguimos corrigir. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Então, a gente coloca o nosso nome de usuário, a senha cadastrada, o código verificador e entramos. Bom, aqui é a visão inicial que vocês vão ter da conta de vocês. Então, aqui vão ter as principais informações
do seu back-office. Aqui são as últimas notícias, as notícias mais importantes. Então, aqui a gente tem o programa de incentivo de viagem para Porto de Galinhas. Então, hoje, aqui para simular para vocês, eu vou mostrar como que a gente adquire esse pacote para Porto de Galinhas, na aba que for para registro. Então, sempre que vocês entrarem na conta de vocês, vocês vão ter acesso às principais informações do negócio. Período da campanha, e isso aqui é algo mundial. Então, todas as últimas atualizações da Price, vocês vão ver as qualificações, eventos de lançamento, prorrogação de períodos. Então, todas as notícias importantes vocês conseguem ver aqui nessa aba de notícias importantes. Bom, como eu disse, aqui vocês vão entrar, vão dar de cara com essa aba inicial. Quando vocês descem, aqui vão ter algumas informações. Antes de eu começar qualquer tipo de explicação, eu vou sempre orientar vocês que vocês venham aqui nessa última aba escrito Settings de configurações e mudem o idioma para português. Feito isso uma vez, ele nunca mais vai voltar para o inglês. Então, toda a tradução ela vai ser feita e com muito mais precisão. Então, não vai ser aquela tradução que vai ficar ambígua. Então, ó, tudo agora já ficou na nossa linguagem, o que fica mais fácil para que a gente tire dúvidas. Bom, aqui a gente tem a visão geral da sua conta. Em primeiro, a gente tem o nome da conta. Por se tratar de uma conta demo, a gente tem aqui para FBR. O pacote atual, ou seja, o pacote que essa conta foi feita. Então, por se tratar de uma conta demo, é uma conta prata. Esse ranking atual é o ranking de qualificação que vocês vão progredindo ao longo do crescimento da rede. Então, começa com futura estrela, uma estrela, duas estrelas e assim por diante. Aqui tem a data de adesão, então, quando essa conta foi criada. Os pontos de recompra. Então, toda vez que você tiver algum ponto de recompra que não foi utilizado, ele vai ficar marcado aqui. Eu vou explicar isso mais para frente quando eu for simular uma recompra. Pessoas diretas, Direct Group Activity, era para estar em português, provavelmente tem alguma tradução aqui do computador, mas aqui significa quantas pessoas diretas você tem, ou seja, quantas pessoas que essa conta cadastrou, aqui no caso nenhuma, porque é uma conta demo. Aqui tem a data de manutenção, quando que a manutenção da conta ela expira, então essa conta aqui já está, como é uma conta que a gente usa apenas para demo, ela já está vencida há um bom tempo. Eu vou ver se eu consigo fazer uma ativação da manutenção para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Aqui também os patrocinadores diretos, então todas as pessoas que vocês fizeram as indicações sempre vão estar marcadas aqui. Membros do grupo. Aqui é um panorama geral da sua rede. Então, essa conta na perna esquerda tem 32 usuários, não significa 32 diretos. E na conta direita, ainda ninguém foi posicionado. Então aqui você consegue acompanhar o crescimento tanto na sua perna esquerda, direita e o total de membros que foram cadastrados. Nível total. Esse nível total ele representa o seu pareamento de nível, seu emparelhamento de nível. Então, como não tem ninguém na perna direita, qualquer pessoa que for posicionada na perna direita, ela vai emparelhar nos primeiros 15 níveis da minha perna esquerda, porque ela já está desenvolvida e vai até o infinito. Então, aqui você consegue acompanhar os próximos emparelhamentos. Tem um relatório que o próprio escritório virtual fornece para vocês traçarem as melhores estratégias para emparelhamento. Eu vou explicar um pouco para vocês como posicionar, quais são as melhores estratégias. E aqui, por último, a gente tem a pontuação de grupo diária. Então, essa pontuação ela é atualizada diariamente e mostra a quantidade de pontos que cada grupo seu movimentou em cada perna. Então, por exemplo, se alguém na minha perna esquerda comprar um Itera Care, que são 200 pontos, aqui para mim mostra 200 pontos na minha perna esquerda. Aqui a gente tem uma carteira de doadores, então isso aqui é mundial. Então aqui você consegue ver os principais doadores de pontos de bônus e pontos de registro. Aqui são os principais doadores de ponto de fidelidade.
também mundial. Aqui é a parte mais importante, talvez, do escritório de vocês, que é onde vocês acompanham os ganhos e também a administração dos valores da sua conta. Inicialmente nós tínhamos 4 carteiras, hoje nós temos 5. Uma não está mais em uso, mas eu vou explicar mesmo assim, porque alguns membros são mais antigos, então vocês conseguem entender melhor por que que a gente tem uma carteira a mais. Primeiro eu vou começar com a ponto de bônus, tá? Esse ponto de bônus, ele é atualizado diariamente, tá? É a pontuação dinheiro, assim por assim dizer. É a pontuação que vem quando alguém faz algum registro, emparelhamento de nível, emparelhamento de grupo, bônus de manutenção. Então aqui é valores que entram na sua conta movimentados pela rede. Então, esse valor pode ser sacado, pode ser enviado para carteiras digitais, pode ser usado para saque no cartão Prife. Hoje a gente já tem o cartão Prife disponível no Brasil. A gente já consegue fazer emissão na hora, então é muito interessante para que vocês consigam fazer o saque dos valores em dólar ou de forma mais rápida pelo cartão Prife, porque é um cartão de bandeira Mastercard. Então vocês conseguem fazer a transferência dos pontos de bônus. Aqui a gente tem a carteira de ponto de registro. Então, como o próprio nome já diz, são pontos que são utilizados para registrar pessoas. Então, qualquer compra dentro do site, dentro do escritório virtual, ela só pode ser utilizada em ponto de registro, só pode ser feita em ponto de registro, tá? Quando alguém vai fazer alguma compra, algum depósito, algum pagamento via cartão, ele sempre será acreditado em ponto de registro. Igor, posso pegar esse ponto de registro e enviar para ponto de bônus? Não. O ponto de registro ele é utilizado apenas para cadastrar novos usuários e para recompra. Posso pegar ponto de bônus e jogar para ponto de registro? Sim, a transação é feita instantaneamente e vocês mesmos conseguem fazer isso. Beleza? Vocês conseguem detalhar. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque é uma coisa bem simples. É mais o extrato da conta, então vocês conseguem ver quando entrou, o que entrou, quando entrou. Então aqui você consegue fazer uma boa análise de todas as entradas da sua conta, entradas e saídas também. Aqui a gente tem as carteiras de fidelidade, tá? Como eu disse anteriormente, antigamente nós tínhamos 4 carteiras, que era ponto de fidelidade esse Prior, que já tem nas contas novas? Sim, porque ela não tem os pontos antigos. Tá. O Fernando acabou de me avisar que as contas novas, os novos registros, os novos cadastros, eles contam com as 4 carteiras, não mais com essa carteira antiga. Mas eu vou mostrar mesmo assim, porque muitos de vocês são usuários antigos e ainda têm acesso aos pontos de fidelidade antigo. Antigamente, os pontos de fidelidade, você trocava 100% do valor dele por produto. Hoje, a gente teve uma atualização que melhorou bastante a rede, que agora você consegue trocar utilizando os pontos de fidelidade, esse Enhanced aqui, que é aprimorados. Então você consegue fazer uma troca por itens, utilizando 80% do valor em pontos de fidelidade e 20% em pontos de registro ou em pontos de bônus. Igor, por que que teve essa mudança? Quando alguém fazia algum resgate de produto por fidelidade, não subia pontuação para a rede. Não subia nem pontuação nem valores. Então, com a atualização dos 20% do pagamento em ponto de registro ou ponto de bônus, agora a gente consegue subir pontuação para a rede toda. Então, para toda a rede ficou muito melhor, porque a gente consegue ter um alcance maior e uma rentabilidade muito maior também. Então, aqui são essas 2 carteiras, elas são exatamente a mesma coisa. Ela é feita por ser fidelidade apenas para troca de produto, para retirada de produto. Então, como eu disse, para as contas antigas, o ponto fidelidade prior é para utilizar 100% em retirada de produto, e esse aprimorado 80% do valor vai ser em ponto de fidelidade e 20% em dinheiro, ou seja, ponto bônus ou registro. Igor, consigo converter os meus pontos antigos em pontos aprimorados? Consegue. Inclusive, recomendamos. Pontos aprimorados, eu posso voltar para ponto de registro para pegar 100% do valor do produto? Não, não é possível. Como eu disse, essa mudança foi feita para que a gente conseguisse gerar pontuação e renda para toda a rede. E aqui também a gente tem um ponto de resgate de compras. Isso aqui não é uma função que a gente utiliza no Brasil com tanta frequência. No futuro talvez será utilizado, então eu vou deixar ele de lado por agora e qualquer atualização futura a gente vem e mostra
como que a gente faz uso dos pontos de resgate de compra. Aqui embaixo, passando rápido, é só umas informações bancárias, então, as conversões. Então, hoje a gente tem o dólar, que é a moeda principal do escritório virtual, e a conversão para as respectivas moedas. Como a gente está no Brasil, a gente vê aqui um dólar equivale a 5,5 na cotação, aqui do sistema. E a gente tem para todos os países em que a gente opera. Então, o que é interessante para a gente é Brasil e dólar. Bom, essa aqui, como eu disse, é a página de entrada. Eu vou começar primeiro com a página de navegar, aqui embaixo, no canto esquerdo. Aqui a gente tem várias posições, várias abas. Nem todas estão em uso no Brasil ainda. Eu vou explicar as principais que a gente usa diariamente e que vocês também vão utilizar diariamente para recompra, para cadastro, para manutenção, para acompanhamento, para resgate de produto, para saque. Eu vou fazer um tutorial bem detalhado aqui, mas de uma forma bem rápida. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem pelo chat. Bom, o primeiro item aqui é a compra via cartão. Então, hoje a Price, a gente faz compras a gente efetua pagamentos através de cartão de crédito, parcelados em até 10 vezes. Então, acredito que alguns de vocês já estão familiarizados. Então, eu vou entrar aqui no perfil para mostrar para vocês. Aqui tem o nome de usuário em que o valor vai ser creditado, como é a conta demo. Eu vou fazer aqui uma simulação de US$ 100. Essa observação, vocês colocam pagamento, cadastro fulano, pagamento, manutenção fulano. É sempre aconselhável que vocês coloquem essa observação para que vocês não se percam depois no extrato da conta de vocês. Aqui eu vou escrever teste, só para mostrar para vocês como é que funciona. E a gente confirma o envio. Esse envio, ele vai parar diretamente na aba da operadora de cartão que a gente tem aqui na nossa operadora de crédito. Aqui vocês conseguem fazer o pagamento instantâneo. Essa liberação, ela é instantânea. Então aqui tem um valor que ele vai ficar disponível. Deixa eu ocultar esse sabinho aqui. Aqui tem um valor que ele vai ficar disponível. Então, como eu estou depositando US$ 100, são 550, o dólar a 5,50. Aqui tem o valor total. O pagamento pode ser feito tanto via Pix quanto via cartão de crédito. Aqui no cartão de crédito você vai colocar nome completo, e-mail, CPF, endereço para cobrança. E após isso você tem os valores, e a quantidade de parcelas. Então, cada parcela vai ter um valor diferente, porque tem os juros aplicados da transação. Então, isso vocês conseguem consultar, na hora de finalizar o pagamento. Aqui tem um pagamento via Pix, que é um pagamento instantâneo. Ao efetuar esse pagamento via Pix, também você vai preencher o seu nome completo, e-mail, as suas informações pessoais e vai gerar um QR Code para que você escaneie e faça o pagamento via Pix. Esse pagamento, como eu disse, ele é instantâneo. Ele tem uma taxa de cobrança de R$ 7,50 reais por cada transação. Igor, qual que é a diferença de fazer a transação aqui e a transação direto para a Prife? Essa transação é instantânea. E a transação para a Prife, ela leva 24 horas ao máximo para ser liberada, porque a gente depende do nosso departamento financeiro na Malásia. Então, vocês precisam fazer todo aquele processo de fazer o envio da Prife, subir o comprovante. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Bom, no geral é isso. O pagamento via cartão de crédito, só para mostrar para vocês como é a aba. Então, uma vez que isso aqui é finalizado, o saldo ele é transferido imediatamente para a carteira de pontos de registro. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Deixa eu voltar aqui. Fernando, como é que eu faço para... Quero voltar para outra aba que eu tava. Você tá olhando? É aí mesmo, só que abrir uma aba nova, só que isso aqui tá em cima, eu não consigo. Isso daí. Muito obrigado. Pedir ajuda aos universitários. Tá aqui embaixo. Bom, então essa primeira aba, como eu disse inicialmente, é para recarga via cartão de crédito.
Essa segunda aba é link de indicação, então é uma ferramenta que ainda está em otimização, mas ela já é utilizada. Então, sempre que você for cadastrar uma pessoa via link de indicação, você entra no seu escritório virtual e você mesmo precisa gerar esse link e encaminhar diretamente para a pessoa. Então, quando você entra aqui no link, vai ter todo o cadastro, tudo que a pessoa precisa, e-mail, ID de usuário, nome, CPF. Então, tudo que a pessoa precisa para ser registrada está aqui. Mas, novamente, você precisa gerar no seu próprio escritório pro seu indicado. Aqui nós temos as abas de hierarquia familiar e hierarquia de posicionamento. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Essa hierarquia familiar você consegue consultar, você sempre vai colocar sua senha. Aqui a hierarquia familiar tem todas as contas em que você é direto e da sua rede, então tem todas as contas que estão abaixo de você, então você consegue fazer esse acompanhamento. A hierarquia de posicionamento, você consegue visualizar melhor a posição de cada um deles na sua rede. Então, aqui a gente tem a visão clássica, então você consegue visualizar. Então, aqui é a nossa conta demo e a gente tem outras contas de demonstração embaixo. Então, sempre que tem algum tipo de posição abaixo, quero consultar até o meu nível mais profundo. Você consegue ir clicando posição por posição e ir descendo de acordo com a posição que você quer acompanhar. Aqui mostra as vagas disponíveis e as vagas ocupadas. Então, você consegue fazer sempre esse acompanhamento até o seu nível mais profundo da sua hierarquia de posição, de toda a sua árvore familiar aqui. Esse status de cadastro por indicação, ele é utilizado quando você usa o link de indicação. Então, nem todas as pessoas vão ter essa aba disponível. Aqui você consegue consultar se a pessoa completou o cadastro direitinho, se deu tudo certo, aonde ela vai ficar posicionada. Então, uma vez que a pessoa efetuou o pagamento, você precisa posicioná-la na sua rede. Então, como a gente não fez nenhuma indicação aqui, eu não consigo movimentar. Mas é uma aba bem simples, é uma aba bem intuitiva. Basicamente, você consegue posicionar as pessoas das suas indicações por link nessa aba aqui. Como eu disse no início, a gente tem algumas ferramentas, algumas abas que ainda não estão em uso no Brasil, entre eles as compras de PIN. Essas compras de PIN são utilizadas majoritariamente lá na Malásia, então a gente não tem uso deles ainda. Eu vou pular essas três primeiras e a gente vai para a aba de registro. Aqui mostra, eu vou ensinar para vocês como se cadastra alguém na sua rede. Então, quando você clica em cadastro, aqui vão ter as posições que vocês precisam preencher. Então, inicialmente, América do Sul, Brasil, Brunch. Brunch a gente está se referindo à nossa sede, à nossa matriz aqui em São Paulo. E o método de entrega, Correios ou retirada no local. Eu peço que vocês prestem atenção. Eu peço que vocês prestem atenção no método de entrega. A gente tem recebido vários questionamentos. Igor, fiz o meu cadastro, o produto não chegou. O que que aconteceu? Quando a gente vai consultar no sistema, a pessoa colocou como retirada no local. E as pessoas às vezes moram Maranhão, Paraíba, Minas Gerais. Então, assim, às vezes por falta de atenção ou por não saber que tem as duas ferramentas, então entrega por correios ou retirada no local, a pessoa às vezes acaba se confundindo. Retirada no local é para as pessoas que estão em São Paulo ou moram em São Paulo e desejam retirar aqui na nossa sede. Sempre que for solicitado a retirada aqui na sede, vocês precisam colocar uma data. Vocês vão ver que tem uma data para a retirada. É bem simples, é bem intuitivo, mas preciso que vocês se atentem. Quando vocês colocam retirada por transportadora, que no caso é por correios, a gente vai fazer o envio juntamente com a nossa logística para o seu endereço de cadastro. Então, peço que vocês se atentem sempre que forem efetuar um novo cadastro, se o produto vai ser entregue via correios ou se vai ser retirado na nossa matriz. Bom, aqui na aba de registro tem os produtos que vocês desejam, que estão disponíveis para registro, os pontos de cada produto e o valor de cada produto. Eu vou pegar como exemplo esse óculos vintage aqui, Aurora.
ele tem PP e PV. Igor, o que significa PP e PV? PP são os pontos gastos, é o valor gasto. PV são os pontos de rede. Então, para aquisição desse óculos, você desembolsaria US$ 130 com 70 pontos que seriam creditados a essa compra. Hoje, como vocês sabem, nós temos 3 pacotes de aquisição: pacotes pratas, ouro e diamante. O que diferencia um para o outro não é necessariamente o valor, mas sim a pontuação de cada um deles. Então, para cadastros em conta diamante, esse PV precisa ser igual ou superior a 2.000 pontos. Para cadastros pratas, que é o inicial, o mínimo, cadastros iniciais é a partir de 200 pontos. E para cadastro ouro, valores acima de 600 pontos. Então, vocês conseguem fazer a composição dos itens que vocês quiserem. Não necessariamente vocês vão pegar tudo em aparelho ou em óculos. Aqui vocês conseguem fazer uma composição. Temos os óculos, os braceletes, os aparelhos, os biolights, o combo. Hoje a gente está com uma campanha de incentivo para Porto de Galinhas. Então aqui vocês conseguem ver quais são os métodos de compra para a campanha. Então, hoje a gente tem tanto o IteraCare, quanto o BioLite, quanto o nosso último lançamento, o Classic Plus. Tem também as promoções de final de mês para avanço de título. Então, cada pacote diamante comprado irão mais 4 aparelhos de brinde, que vocês podem escolher a voltagem. Mesma coisa para o Itera BioLite, mesma coisa para o nosso aparelho MagnoSeek e todas as outras promoções disponíveis sazonalmente ou que são mantidas aqui no back-office. Eu vou fazer um exemplo de registro para vocês de um combo, até para incentivá-los a estarem conosco lá na nossa viagem de Porto de Galinhas, agora no meio de agosto. Nós estamos nos últimos dias da promoção, então até sexta-feira entrem em contato comigo, os interessados, a gente te ajuda a cadastrar, a gente vê como a gente consegue ajudar vocês, mas a gente está nos últimos dias. É uma campanha que, como eu disse, teremos alguns dias incríveis em um hotel 5 estrelas all inclusive, então serão momentos inesquecíveis que passaremos juntos em Porto de Galinhas. Vou começar aqui fazendo uma compra de 3 aparelhos de TeraCare, justamente para a promoção de Porto de Galinhas. Você adiciona no seu carrinho e ele está aqui embaixo. Todas as compras, todos os produtos selecionados, eles vão ficar em resumo aqui embaixo. Então aqui mostra o valor que vai ser gasto e a pontuação que vai subir para minha rede. Por se tratar de uma compra de 200 pontos, estamos falando de uma conta prata. Então aqui a gente tem as informações de pagamento. Eu tenho 1.350 aqui, por ser uma conta demo. A gente fez uma manutenção de 1.350 aqui, para que fique na carteira. Então a gente vai comprar esse pacote. Por se tratar de uma campanha de incentivo, os pacotes de compra de Porto de Galinhas, eles obrigatoriamente precisam ser em cadastro. Então, aqui vocês vão preencher todos os nomes, todos os dados para cadastro. Então, nome de usuário eu vou colocar aqui para FBR2, nome, conta demo, nome do meu patrocinador. Aqui vocês vão colocar aonde essa pessoa vai ficar posicionada. Então, aqui eu vou colocar para a FBR, que é essa conta demo. Ele automaticamente vai mostrar o nome do patrocinador, ou seja, o nome da pessoa que estará patrocinando essa conta. E aqui esse botão mostrar ficará disponível em azul. Aqui vocês conseguem fazer o posicionamento. Lembrando que o primeiro posicionamento sempre, sempre será na sua perna esquerda. Como essa conta demo ela já foi utilizada outras vezes, ela já tem uma conta posicionada aqui na perna esquerda, então eu vou fazer um posicionamento na perna direita agora. Aqui a gente coloca um e-mail para cadastro. Vou colocar o e-mail do suporte.
Então, que já fique salvo o e-mail do suporte para qualquer comunicação que vocês precisarem, vocês podem mandar e-mail. Aqui eu vou colocar um número de celular fictício, endereço, Rua Augusta, 1168, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo e o CEP. País, Brasil. O complemento ele não é obrigatório, então aos que tiverem complemento no endereço preencham. E o CPF. Então, todos esses dados precisam ser preenchidos para que ocorra o cadastro e o posicionamento de qualquer novo usuário. Aqui eu coloquei os dados de entrega na nossa filial, aqui na nossa sede em São Paulo. Então, é uma conta demo, então eu só fiz para demonstração. Aqui, peço que vocês prestem atenção nas informações de entrega. Eu estou comprando um pacote e eu preciso selecionar a quantidade desse pacote. A gente recebe muitos questionamentos. Igor, eu fiz a compra, mas não foi entregue. Muitas vezes essa compra ela acaba ficando com um zero aqui na frente porque a pessoa não seleciona a quantidade de itens que vai receber. Igor, para que existe essa ferramenta? Nesse caso, eu estou comprando um pacote. Mas se eu desejar comprar 4 aparelhos, 5 aparelhos, 6 aparelhos, a quantidade que seja, eu posso selecionar a quantidade que eu quero que entregue em cada endereço. Então, aqui você pode selecionar: estou comprando 6 pulseiras. Eu posso selecionar que 3 pulseiras vão ser entregues para esse destinatário. As outras 3, futuramente vocês enviam para outro endereço. Mas aqui vocês conseguem fazer as informações de entrega. Então, destinatário. Aqui vocês vão colocar o nome da pessoa que irá receber, o CPF da pessoa para emissão da nota fiscal, o celular da pessoa, o e-mail. Coloquei um e-mail fictício aqui. Aqui o endereço de entrega. Esse endereço 2 considerem como complemento. Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o código postal e o país. Aqui vocês vão colocar a senha de segurança de vocês para finalizar a compra e enviar. Aqui vai ter o resumo da compra. Então, de onde está saindo, qual conta está sendo cadastrada, o número de pontuação, preço gasto, nome do novo usuário, nome da pessoa. Então, aqui vocês vão ter um resumo da conta de vocês e confirmar. Nesse caso, a compra já foi realizada, registro feito, novo membro. Então, a gente tem aqui uma segunda conta. Então, esse é o passo a passo de como registrar um novo membro. Qualquer dúvida que vocês tiverem com o registro, vocês também podem entrar em contato com o suporte. A gente responde o mais rápido possível para que ajude vocês a desenvolver o negócio de forma mais rápida. Bom, aqui a gente tem a aba de registro, que eu expliquei, que é uma das abas mais importantes e as mais utilizadas. A segunda aba é a aba de upgrade. Para que ela serve? Igor, me cadastrei como prata. Agora quero aproveitar os descontos de uma conta diamante. O upgrade é realizado aqui. Como esse upgrade é realizado? Você precisa fazer a compra do, da quantidade de pontos total para esse upgrade. Por exemplo, se você tem uma conta prata de 200 pontos e você quer subir para uma conta diamante, você precisa fazer uma nova compra de 2.000 pontos, que é a pontuação necessária para upgrade para diamante. Esse upgrade é feito de forma instantânea e sistemática, então o próprio sistema faz esse upgrade, tá? Aqui a gente tem a aba de recompra. Para muitos de vocês, essa aba de recompra vai estar escrito como Recompra Inteligente, SRP, e aqui é talvez a maior dúvida que a gente tenha dos nossos cadastrados hoje, que é o pagamento da manutenção. Eu vou mostrar para vocês como é feito o pagamento da manutenção.
Então, para que fique claro, aqui vocês vão colocar o nome de usuário que vocês vão fazer fazer o pagamento da manutenção. Então, eu vou pagar a manutenção dessa própria conta. É, Já. virou um mês. Tem que pagar no próximo mês. Não pagar nesse mês. Principalmente se for para pagar 2 meses, senão fica dois. Pode deixar. Aqui vocês vão preencher novamente, estoquista, método de entrega. Vou colocar como retirada agora, para que vocês vejam a diferença da retirada para os correios, para entrega via correios. Essa conta, ela já está com a manutenção vencida, e ela é uma conta prata. E por se tratar de uma conta prata, ela já tem 10% de desconto. Conta ouro, 20% de desconto, e conta diamante, 30% de desconto. Para que seja ativa para que a manutenção consiga ser ativada, é necessário 15 pontos por mês de ativação. A ativação máxima ela é realizada até 2 meses. Então, peço que vocês se atentem a isso. As contas que ainda não estão vencidas, deixe para fazer a manutenção no mês do vencimento ou após o vencimento. Por quê? A gente recebe relato das pessoas que compram os produtos, Igor, para pagar minha manutenção, mas a conta já estava com a manutenção ativa. Então a compra acaba que não pontua para a manutenção. Então, novamente, deixem para fazer a manutenção no mês do vencimento, nos últimos dias do vencimento ou quando a conta já estiver vencida, tá? Virou o mês, dia primeiro, pode fazer a compra. Vocês não serão prejudicados. O que não pode é virar o segundo mês de conta inativa, ok? O primeiro mês, ele está tudo bem. Então, aqui a gente tem os produtos para a compra de manutenção, Rinil Pet, os óculos, as pulseiras. Então, eu vou selecionar aqui um Rinil Pet, por exemplo, 17,5. Vocês lembram que eu falei para vocês que a cada mês precisa de 15 pontos? Essa conta demo, ela já está com a manutenção vencida há um tempo. Então, toda vez que a sua conta já estiver vencida, você precisa obrigatoriamente pagar duas manutenções. Igor, por quê? A do mês atual e a do mês subsequente. Você não pode só pagar a desse mês ou a só do mês que vem. Isso acontece por conta da manutenção não estar em dia. Então, por isso que recomendamos que o pagamento seja feito, o pagamento da manutenção seja feito sempre nos últimos dias do mês ou no começo do mês, tá? Então, como essa conta já está vencida, eu preciso de 30 pontos no total. Por quê? Porque ela já está vencida. Então, eu preciso de 2 meses. Eu vou selecionar aqui esse com 35 pontos. Igor, mas eu só preciso de 30. O que que vai acontecer com esses 5? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma aba de alocação de PV. Os 30 pontos vão ser utilizados para cobrir a minha manutenção, a manutenção dessa conta, Prife Brasil, que é a que está vencida. Os 5 pontos extras eu posso alocar para qualquer conta pessoal e intransferível de mesma titularidade que esteja abaixo de mim. Então, para as pessoas que possuem mais de uma conta e desejam pagar várias manutenções de uma vez, você consegue fazer a alocação aqui. Por exemplo, a Prife BR2. A conta pertence a mim. Então, eu venho aqui, coloco Prife BR2 e coloco esses 5 pontos para envio para essa conta. Eu não vou finalizar essa transação porque, como eu disse, essa conta ela acabou de ser cadastrada, então ela já está com a manutenção em dia. Mas para contas que estão inativas e são abaixo da sua conta principal, novamente eu repito, as contas precisam ser de mesma titularidade e de mesmo dono. Posso mandar para um downline meu? Não, isso é monitorado e a gente verifica as manutenções. Então, esses valores de manutenção, eles sempre serão posicionados em contas abaixo de mesma titularidade. Nesse caso, só tem uma pessoa aqui de mesma titularidade, porque é outra conta demo. Então, eu enviaria 5 pontos para essa conta. Como isso não vai acontecer, porque a conta já está ativa, eu vou mostrar o que normalmente acontece. Que esses 5 pontos não vão para conta alguma. Esses 5 pontos, eles sobem apenas para a pontuação da rede.
Como é uma pontuação baixa, ela não paga uma manutenção sozinha. Mas quando você compra mais de um produto na recompra, essa pontuação tende a aumentar. Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou comprar 2 óculos, totalizando 70 pontos. Dos 70, eu vou utilizar 30, como eu disse, para pagar minha manutenção. Agora eu tenho 40 para realocar. Eu já consigo pagar a manutenção de uma outra conta. Que conta? Vocês colocam o nome aqui embaixo. E colocam a quantidade de pontos que vão ser enviados para cada conta. Igor, eu tenho 5 contas abaixo de mim da minha mesma titularidade. Posso fazer alocação? Aqui tem quantas contas vocês quiserem. O limite são 10 contas de alocação. Então, caso vocês tenham 10 contas de mesma titularidade abaixo de vocês, vocês podem comprar em uma conta só e redistribuir toda a pontuação em 10 contas diferentes. Fica a critério de vocês. Mas, em vias de regra, a gente tem hoje uma unidade, 5 pontos. Esses 5 pontos eu não vou alocar em nenhuma compra. Eu coloquei como método de entrega retirada no local. O destinatário vai ser eu mesmo. O celular, para a gente precisar entrar em contato. O e-mail, a mesma coisa. Data de retirada. Eu preciso que vocês se atentem a essa data de retirada também e que ela seja seguida à risca. Então, eu venho aqui e vou colocar, ó, eu vou retirar, o próximo horário é somente no dia 31. Então, vou colocar para retirar no dia 31. Aqui tem o ID, estoquista. Aqui eu coloco a minha senha de segurança. Eu não vou finalizar essa compra, porque eu não tenho esse saldo para fazer o pagamento da manutenção. Mas realizado isso e confirmado, a manutenção ela também é sistemática, ou seja, ela automaticamente entra no sistema. Igor não entrou, entre em contato com a gente vai entender o que aconteceu. Mas vias de regra, ele sempre entra sistematicamente no sistema. Essa é a aba de recompra. É assim que é feito o pagamento das manutenções. Igor, cadastrei alguém, vale para minha manutenção? Não. Igor, pegando produto por ponto fidelidade, vale para manutenção? Não. A recompra, ela sempre é feita utilizando pontos de bônus e pontos de registro. Então, ou seja, a manutenção ela só é paga com pontos de registro e pontos de bônus, não com pontos de fidelidade. Voltando para nossa aba principal aqui, recompra. Essas novas abas aqui, a gente ainda não usa, a não ser pela aba do cartão pré-pago. Como eu disse para vocês, hoje a Prife tem disponível como método de saque os seus pontos de bônus, um cartão pré-pago. Ele é nominal e vocês conseguem fazer o pedido e o pagamento dele. Ele tem uma taxa de emissão simbólica que você consegue fazer aqui no pagamento. Então você entra aqui, faz o pedido, coloca o seu nome, coloca direitinho, faz o pagamento, que pode ser feito tanto cartão de crédito, pontos de bônus, pontos de registro, e aqui você faz o pedido do seu cartão. E aqui nesse relatório de entrega você consegue acompanhar a produção dele. Hoje no Brasil a gente já tem um estoque e a produção dos cartões estão feitos no Brasil. Então, vocês conseguem acompanhar a emissão do cartão de vocês aqui. Bom, vamos para a aba aqui em vermelho. A primeira aba, recarga cartão ponto de registro. O que que vocês fazem nessa aba? Aqui é o jeito de vocês fazerem o pagamento via Pix para a Prife. Igor, quero fazer uma compra, quero pagar via Pix, mas não quero pagar os 7,50 de taxa do pagamento imediato. Não tem problema. Nós disponibilizamos o Pix, que é o CNPJ da Prife, vocês fazem a transferência para esse Pix, e aqui vocês conseguem anexar a imagem do Pix. Então, um print de tela, uma foto do comprovante, uma coisa simples, só que mostre o valor, nome de quem depositou e o número da transação. A gente só precisa disso para que o nosso departamento financeiro consiga dar baixa no sistema. Então, aqui você consegue fazer a imagem, você submete a imagem. Então, uma vez que você seleciona a imagem, ela vai abrir a aba de imagens do seu computador ou do seu celular. Vocês conseguem fazer o upload dessa imagem aqui, e aqui vocês vão colocar o valor. Peço que vocês prestem atenção nesse valor. Quando vocês vão fazer alguma recarga de número quebrado que tenha centavos, por exemplo, 240,
2.475,50 centavos. Se atentem que o valor dos centavos não pode ser em vírgula, ele precisa ser em ponto. Igor, por que isso acontece? O nosso sistema entende que a vírgula não está separando os números, então é algo que ainda está em manutenção, a gente está trabalhando para melhorar essa falha, mas quando vocês colocam em ponto ao invés de vírgula, a gente não tem mais esse tipo de problema. Então, método banco, ou seja, o depósito foi realizado bancário. Via USDT, Igor, tem uma carteira digital, quero fazer o pagamento em moeda USDT. A gente tem nossa carteira, eu faço o envio da nossa carteira para você, você faz o depósito e anexa o comprovante aqui, da mesma forma. Aqui a única coisa é que você tem que mudar para USDT. O método em dinheiro ainda não está disponível no Brasil, a gente não tem previsão para pagamentos em dinheiro, então apenas via TED, Pix ou USDT, tá? Aqui vocês colocam a observação. Igor, que observação? Estou fazendo esse pagamento para cadastro do fulano. Então você consegue colocar como observação aqui. Novamente, a gente recomenda que vocês façam as observações para que vocês não se percam depois no extrato de vocês. Então vocês conseguem entender todas as entradas e saídas de cada um, beleza? Aqui novamente vocês colocam a senha de segurança. Finalizado, Igor, tá pronto? Finalizei. Você precisa vir aqui nessa lista de recarga e aqui vai estar a transação realizada. Aqui vai ter um número de referência e eu preciso que vocês tirem uma foto dessa tela aqui e me mandem via suporte. Somente assim a gente consegue fazer a liberação via saldo. É um pouco trabalhoso, mas é algo rápido e é algo confiável porque a gente consegue fazer uma prestação de contas, qualquer coisa, qualquer dúvida que alguém tenha. A pessoa apenas submete o recibo naquela aba anterior e depois vem, tira um print aqui e me manda esse print. Tá? É uma coisa bem simples, bem rápida. E em poucas horas, às vezes em 2, 3 horas, dependendo do fuso horário, o nosso departamento financeiro trabalha na Malásia, então a gente tem um fuso horário de 11 horas para frente. Então a gente tem uma leve demora para fazer essa liberação, mas não mais do que 24 horas. Então, aqui são as duas abas para recarga, via Pix ou via USDT. Aqui vocês conseguem fazer as movimentações entre as 4 carteiras que eu mencionei no início. Então, vocês conseguem converter os pontos de bônus para pontos de registro. É extremamente intuitivo. Você consegue converter os seus pontos de registro para os pontos de fidelidade. Você consegue também converter os pontos de fidelidade antigo, como eu mencionei para as contas antigas, converter esse saldo para o saldo de fidelidade novo. E aqui você consegue transferir pontos de fidelidade entre contas. Então, quero vender meu saldo, Igor, quero ajudar um downline meu, alguma coisa. Você consegue vir e fazer uma transferência dos seus pontos de fidelidade para outras contas. Beleza? Aqui também vocês conseguem fazer transferência de ponto de registro para cadastro e compra. Então, caso vocês tenham algum ponto de bônus ou ponto de registro, todas as movimentações vocês conseguem fazer aqui. Igor, tenho ponto de bônus, como é que eu faço para comprar produto? Pega o ponto de bônus, converte para registro. Igor, não tenho o suficiente de ponto de fidelidade, como é que eu faço? Transfere de ponto de registro para o ponto de fidelidade. Então aqui todas as movimentações entre carteiras vocês conseguem fazer por aqui. Transferência de PIN, transferência de ponto de registro, doação, são abas que a gente não utiliza no Brasil ainda, então também vão ficar de lado por enquanto. As abas de MagnoSeek, a gente ainda está implementando no Brasil, então futuramente a gente vai ter um treinamento para a utilização do MagnoSeek. Então hoje a gente já está tendo um bom resultado nas vendas de MagnoSeek no Brasil, então a gente consegue, logo em breve a gente vai ter esse relatório aqui todo atualizado para a gente poder fazer a explicação para vocês. Aqui vocês conseguem solicitar o saque. Igor, tenho US$ 100 em pontos de bônus. Lembrem-se, o saque só é realizado em pontos de bônus, tá? Vocês não conseguem sacar pontos de registro. Então, vocês conseguem fazer o saque via aqui e o status do seu saque aqui. O saque, ele demora um prazo Ele é semanal, então você... Hum? Sábado, domingo, Uhum. sábado, 2 horas da tarde até domingo ao meio, e sábado na sexta. Sim. Então, ele tem um prazo para que seja computado, por ser um pagamento internacional. Então,
a gente recomenda que os saques sejam solicitados entre sábado e domingo e, e que vocês vão ter esse valor disponível no saque na próxima sexta-feira útil. Então, se o saque é solicitado sábado ou domingo, na sexta-feira vocês vão ter esse valor à disposição e vocês conseguem acompanhar o status de quando o valor vai ser liberado e tudo mais aqui pelas abas de carteira e status. Beleza? Aqui a gente tem uma aba, algumas das abas que não são utilizadas no Brasil. Então, as abas de MagnoSeek não são utilizadas, as abas de PIN não são utilizadas, mas essa aba aqui é importante porque é a aba de resgate por pontos de fidelidade. Então, vocês clicam aqui. Igor, tenho $1.000 em ponto fidelidade. É agora que você consegue utilizar. É o seu momento para resgatar o seu produto dos sonhos. Então, vocês entram aqui. Vai ter o produto que vocês desejam fazer o resgate. Então, aqui tem todos disponíveis. Então, desde BioLite até os braceletes, os óculos. Então, quero resgatar um IteraCare. Está selecionado. Aqui vocês precisam utilizar a carteira utilizada. Como eu disse, todos os resgates via pontos de fidelidade, eles só podem ser realizados com um valor de 80% utilizando pontos de fidelidade e 20% em saldo. Qual saldo, Igor? Pontos de registro ou pontos de bônus? Então, você seleciona a primeira opção. Aqui tem a quantidade de pontos de fidelidade que eu preciso e a quantidade de pontos que eu preciso de registro. Como vocês podem ver, eu não tenho o valor suficiente, mas vocês conseguem complementar de acordo com a vontade e com o saldo de vocês, vocês conseguem fazer a complementação, tá? Aqui, novamente, método de entrega, você pode colocar retirada no local ou via correios, coloca o nome de quem vai receber, celular, e-mail e endereço. Então, tudo aqui vocês conseguem fazer o preenchimento e a senha de segurança para resgate. Aqui são abas que a gente não tem tanta utilidade para Brasil, mas aqui vocês conseguem ver o histórico de ponto de bônus, histórico de ponto de registro, é exatamente a mesma aba que vocês utilizam na aba inicial. Esse aqui são os seus extratos. Todos os valores movimentados nas suas contas estarão salvos nesses históricos. Então, como eu disse, aquela aba disponível na aba inicial, vou mostrar para vocês aqui novamente. Esses detalhes que estão aqui, eles novamente são apresentados naquela aba. Então, todos os detalhamentos, os extratos, entradas e saídas podem ser consultados ou aqui na aba inicial ou na aba de navegação. Então, vocês conseguem consultar todas as movimentações por aqui. Cancelamento de venda e relatório de vendas canceladas. O cancelamento de vendas ele é realizado em até 24 horas após a compra. Igor, por que somente até 24 horas? Porque uma vez que o sistema vira, que o sistema fecha, ele passa por um período de manutenção, que todos nós sabemos, das 13 às 14 horas, e é o momento em que o sistema faz o cálculo da pontuação, os cálculos de bônus e os cálculos de fidelidade. Então, vocês têm até o próximo, é, o próximo horário de manutenção para cancelar essa compra. Porque uma vez que essa compra não é cancelada, todos os pagamentos de bônus e fidelidade já vão ter sido computados. E uma vez computados, a gente não pode fazer alteração no sistema. Então, peço que se atentem ao cancelamento de vendas. Aqui vai ter também o relatório de vendas canceladas. Então, aqui, basicamente, é a principal aba que vocês vão utilizar para todas as movimentações do seu back-office, do seu escritório virtual. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, outras abas que também são utilizadas, que são essas abas aqui de baixo. Essa aba de 0 PV Purchase, nós não utilizamos no Brasil. Então, ela não tem utilidade para gente. As abas de bônus, vocês conseguem ver todo o histórico da sua rede. Todas as movimentações, os relatórios de bônus, qual vai ser o seu próximo emparelhamento, quanto você recebeu o que de quem, se um direto seu emparelhou, quanto você recebeu dele. Então, tudo vocês conseguem visualizar aqui. Histórico de vendas, todos os relatos de vendas feitas, relatório de bônus diário, o que entrou, o que saiu.
Detalhamento de emparelhamento por nível, isso aqui é muito importante, eu vou até mostrar para vocês. Então, sempre que vocês fizerem um próximo emparelhamento, ele será mostrado aqui. Então, vocês sempre conseguem acompanhar. Relatório do bônus de manutenção. Então, como eu disse, a manutenção ela foi feita de uma forma que suba a pontuação para toda a rede. Então, vocês conseguem acompanhar. Igor, o meu direto pagou a manutenção. Você recebe pontuação por isso. Todos vocês conseguem acompanhar aqui. Relatório de vendas em grupo, relatório de participações dos lucros globais. Espero que todos um dia tenham essa aba e que usem com muita frequência. Relatório de PWG aos que adquiriram PWG. Então aqui vocês conseguem ter todo o histórico de vendas e relatório de bônus de toda a sua equipe. Então é uma aba de grande funcionalidade, é uma aba de grande ajuda para que vocês acompanhem os próximos emparelhamentos e os bônus e os pagamentos de bônus de toda a sua equipe. A próxima aba é a aba de eventos, que também não é utilizada no Brasil. Aqui a gente tem só quando a gente tem evento. No caso, a gente está com um evento de Porto de Galinhas, então quando vocês clicam aqui, vocês conseguem ver, já está até fora do ar. Como eu disse, a promoção, estamos nos últimos dias da promoção, mas sempre que nós temos eventos, alguma promoção, ele vai estar escrito aqui ou na aba principal de informações. Falando na aba principal de informações, que tinha aquela foto muito bonita de Porto de Galinhas, que é o hotel que faremos hospedados, a gente tem a aba de informações. Igor, passou, fechei sem querer. Vocês conseguem ver novamente por aqui. Então, quando você clica aqui, tem a aba novamente do nosso hotel em Porto de Galinhas. Então, qualquer aba que tenha passado, qualquer notícia que vocês queiram acompanhar, vocês conseguem acompanhar aqui na aba de informações. Aba de suporte, nós não utilizamos no Brasil. Todo o suporte pré-venda, pós-venda, de rede, de manutenção, todo o suporte ele é realizado via WhatsApp ou via e-mail. Então, sempre optem por entrar em contato conosco pelos canais que a gente mais utiliza. E por último, a gente tem a aba de configuração. Aqui você consegue editar sua senha. Igor, quero receber os meus pontos de bônus via carteira USDT. Você consegue fazer o pagamento via USDT. Aqui vocês conseguem fazer mudança. Aqui tem todos os PDFs dos manuais. Igor, comprei um Itera Classic, perdi o meu manual. Você consegue fazer download, você consegue baixar ele aqui em PDF, fazer a impressão, manual de usuário de Ion Shield, dúvidas de produtos. Então aqui vocês conseguem ter todos os materiais em PDF rapidamente para todos os produtos que a gente comercializa hoje, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Bom, gente, foi um treinamento bem rápido. Eu mostrei para vocês de forma detalhada cada função, cada aba presente no nosso back-office, no nosso escritório virtual. A gente está sempre à disposição, toda a nossa equipe aqui do corporativo, para ajudar com dúvidas, para ajudar com qualquer coisa que a gente. Igor, não sei como fazer, como é que o cadastro, como a gente sempre vai estar à disposição. A gente quer que todos tenham a melhor experiência possível e que todos cresçamos juntos. Então, esse é o nosso tutorial, ele vai ficar disponível no YouTube e qualquer dúvida, o suporte ou corporativo está à disposição. Falou da garantia do produto. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a garantia do produto. Nós ultimamente temos feito todas as trocas de produtos que estão na garantia. Então, o Itera Classic, que é o inicialmente comercializado, o aparelho vermelho, ele possui garantia de 2 anos, assegurado pelo fabricante. Então, a Prife assegura a qualidade e a garantia do produto por 2 anos. Ele não cobre, claro, defeitos de mau uso. Então, a gente já teve alguns relatos de pessoas trazendo produto que nitidamente a pessoa trocou peça, trocou cabo, cortou pino. Então, assim, a gente troca de acordo com o código do consumidor. Então, a gente segue a troca por defeito de fabricação ou defeito de funcionamento, tá? Como é feito o cadastro da garantia? Hoje, no Brasil, todo o cadastro de garantia é feito pelo nosso corporativo. Então, hoje a gente tem um controle de todas as vendas e o tempo de garantia. Como vocês conseguem acompanhar isso? Nada mais é do que a data da compra, vocês têm 2 anos de garantia, tá?
O novo aparelho, que é o Classic Plus, que é o nosso lançamento, ele vai seguir com a garantia padrão brasileira de qualquer componente eletrônico de 1 ano, tá? Então, vão ser 12 meses de garantia para os novos aparelhos Classic Plus. Vocês vão ver a diferença na utilização do aparelho. Ele é um aparelho que foi desenvolvido especialmente para o Brasil, então a questão da bivoltagem, né, da dual voltagem é uma coisa que é muito interessante para a gente, porque como o Brasil é um país muito continental, um país muito grande, a gente tem picos de oscilação de tensões em algumas partes do Brasil, então o aparelho veio com o objetivo de ter maior durabilidade, de ter uma maior resistência, de aguentar esses picos de eletricidade que principalmente as cidades os estados do Nordeste e do Centro-Oeste têm bastante. Então, a garantia do produto ele é feita dessa forma, beleza? Eu vou abrir para perguntas, caso alguém tenha. Carol, vou até pedir para você me auxiliar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. A gente consegue responder junto. Sim, tem algumas dúvidas no chat, Igor. Você acabou de falar, né, sobre a garantia do produto. Qual o código para transferir o SDT? Para fazer depósitos do SDT, a gente tem a nossa carteira virtual. Quem tem dúvidas, quem quiser fazer o depósito via USDT, entre em contato com o suporte. A gente faz eu disponibilizo o link da carteira de USDT da Prife e também o Pix via CNPJ, caso alguém precise fazer o depósito. Os pontos de registro só podem ser usados na compra de óculos, pulseiras e Renew Patch? Não, os pontos de registro podem ser utilizados para registro de novos usuários também. Então, é, o desconto o desconto de contas, então, ou seja, contas pratas, ouro, diamante, que tem aquela porcentagem de desconto na recompra, esses sim só podem ser pagos com os pontos de fidelidade. Mas, via de regra, todos os pontos de fidelidade podem ser utilizados para cadastro, pagamento de manutenção e resgate via fidelidade também. Ok. Para nos mantermos ativos, temos que comprar pelo menos um óculos a cada 2 meses. É isso? Ou existe outra forma de nos mantermos ativos? Tá, a manutenção, ela pode ser feita nos diversos produtos que temos disponíveis, mas para contas vencidas, é o que eu expliquei. Precisa que seja feito 15 PVs por mês. Então, Igor, a minha conta venceu. Então, a sua compra precisa ter 30 pontos para que a manutenção esteja ativa. Igor, a minha conta ainda está ativa, está no finalzinho do mês. A compra de um Renew Pet, que é o produto mais de menor valor que a gente tem hoje para recompra, é suficiente para te manter ativo para o próximo mês, desde que a conta não esteja vencida. A conta vencida precisa ser pago o mês vencido e o mês seguinte. Ok. Você acabou respondendo essa pergunta, qual é o melhor dia da manutenção, então? Você falou que é no final do mês ou no início do novo mês, certo? Exatamente. Sugerimos que vocês façam o pagamento do dia 25 até o dia 5 do próximo mês. Do dia 25 até o dia 30, né, até o final do mês, até o último dia do mês, vocês vão pagar apenas o valor para o próximo mês. E para o mês seguinte, vocês vão pagar mês atual e mês seguinte. Fica a critério de vocês. Ok. Como fazemos uma recompra de um iTera Care? Boa. A recompra do Iteraquer ainda não está disponível. A gente está trabalhando para que seja inserido em breve, tanto de Iteraquer quanto de BioLite, para que seja utilizado a porcentagem de desconto de cada conta. Então, para a conta diamante, uma recompra de um Iteraquer já são 30% de desconto. Nós estamos implementando, então, em breve a recompra, tanto a manutenção quanto a recompra vão poder ser realizados utilizando recompra. Isso em breve vai estar disponível. Ok, acho que pegamos todas as dúvidas do bate-papo. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi que teve uma dúvida aqui no chat referente às taxas de cartão de crédito. As taxas de cartão de crédito, vocês conseguem visualizar sempre que vocês selecionarem a quantidade de parcelas. Ela não é um valor fixo para todas as parcelas, então, quanto maior o número de parcelas, tem um acréscimo maior de taxa. Vocês, ao finalizarem a compra no cartão de crédito, vocês conseguem ver, tem uma planilha detalhada com o valor de taxa de cada parcela. E o valor total também. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal?
Eu vi que a Leila mandou mais uma aqui. Liberar a compra de Iteracare para compra inteligente. Sim, Claudinei, acabamos de falar. Em breve estará disponível. E a Leila falou: para a compra de outro Iteracare, devemos fazer um novo cadastro? Então, por enquanto, sim, Leila. Então, sempre que for feita uma compra de uma Iteracare, será feito um novo cadastro no nome de uma nova pessoa ou no seu próprio nome. Mas, via de regra, por enquanto, precisamos de um novo cadastro. Sem problema. Gente, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Todas as contas da mesma titularidade têm que ser igualmente mantidas no mínimo a cada 2 meses com alguma compra. A conta precisa estar ativa para o pagamento de bônus na virada do mês. Quais são os bônus pagos na virada do mês? Bônus de liderança apenas. Então, por enquanto, todos os bônus de liderança, então, bônus da sua equipe, eles são pagos sempre na virada do mês. Então, para as contas que estão inativas, elas não receberão esse bônus de liderança. Os demais outros bônus, você vai receber diariamente, independente da sua conta estar ativa ou não. Carol, acredito que seja isso. Qualquer outra dúvida, eu vou deixar. Como uma conta inativa pode se tornar ativa 5 meses depois. É só você fazer o pagamento do mês atual e do mês seguinte. Igor, a minha conta está inativa há 5, 6 meses. Não tem problema. Quero ativar agora? Você paga o mês atual e o mês seguinte. Você não precisa pagar todos os meses remanescentes que estavam atrasados. A gente entende que as pessoas às vezes passam por algum problema, então assim, a gente já teve problema com pessoas que tiveram, Igor, tá 3, 4 meses vencidas. Não tem problema. Quer ativar? Paga o mês atual e o mês seguinte, que tá tudo certo e a conta tá ativa por 2 meses. Carol, eu vou disponibilizar aqui no chat o e-mail do suporte. Caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida, é, ou sugestão, ou qualquer coisa que possamos ajudar, pode entrar em contato com a gente. Ok, pessoal, então aqui no bate-papo, o Igor vai deixar o e-mail do suporte. Envie os e-mails, as suas dúvidas para esse contato. E eu vou mandar também o WhatsApp do suporte aqui para vocês. Só quero explicar um pouco o prazo para vocês de resposta. Então, hoje, nosso e-mail, a gente tem um prazo de até 48 horas úteis para resposta. E o WhatsApp, a gente tem um prazo de 24 horas úteis para resposta. Às vezes a gente extrapola um pouco, mas via de regra todos serão respondidos, todos serão auxiliados, tá? Estou sempre à disposição. Eu sou o Igor, então qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente, com a Carol, com o Fernando. Então, qualquer dúvida, estaremos à disposição. Obrigada, Igor. Gratidão, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.